coloquei ela para assistir também a fórmula. Porque tinha coisas que ela não entendia. Parece assim, aquele lance de que santo de casa não faz milagre, né? Um lance desse, né? E eu coloquei ela para te ouvir também, e ela começou a entender e começou a abrir a cabeça. Seu podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram R$100 mil em 7 dias. O papo hoje aqui é com o Hilton e com a Carol. Tudo bom, gente? Tudo bem, Érico. Grande honra, satisfação estar aqui com você nessa manhã. É uma satisfação minha também, posso confessar. Eu quero saber em que nicho vocês fizeram R$100 mil em 7 dias. Foi um nicho de carreiras, né? Nós lançamos um produto, né, que formava mentoras, né, específico para mulheres, né, e que formava mentoras. Que legal! E quem dos dois foi o primeiro a me conhecer, ou a primeira? Fui eu. Como é que foi isso, Hilton? Cara, a gente estava numa transição, num momento de transição das nossas vidas, né, onde a gente teve que, lá em 2014, né, que a gente teve que tomar a decisão de encerrar, de fechar uma empresa que a gente tinha essa empresa há muitos anos, né? Praticamente 15 anos. E a gente tomou uma decisão, muitos altos e baixos, né? Muita oscilação de mercado. A gente tinha nossos produtos, a gente vendia em real, né? Mas eram indexados ao dólar, né? Então toda oscilação que tinha no mercado, explodia um vulcão em alguma parte do mundo e afetava a gente, né? Então, numa dessas oscilações, eu peguei desse cara, não vou mais viver disso não, né? Vamos encerrar, fechar por aqui, porque era uma luta muito grande para sempre correr atrás do prejuízo, né? Cobrir prejuízo, isso desgastava demais a gente. E aí, de 2014 para 2015, a gente fechou essa empresa. Qual era o produto? Era na área de turismo. Ah, claro, aí faz total sentido. Meu Deus, agora com o dólar do jeito que tá, deve ser uma loucura, né? Existe hoje uma demanda reprimida, né? Porque o pessoal parou de viajar e tá todo mundo aí igual siri numa lata, né? Para viajar. Mas assim, quando teve uma reeleição, né, presidencial, o dólar deu uma disparada e a gente, nossas contas a pagar aumentou assim 60%, 70% da noite pro dia. E a gente estava exausto já de ficar carregando isso toda hora, fazendo isso, cobrindo isso. Eu disse, não, a gente precisa de algo novo. Nós tínhamos iniciado uma jornada de desenvolvimento pessoal, né, em alguns treinamentos, alguns cursos, e a gente estávamos assim, nos conhecendo melhor. E entendendo, até a hora que eu entendi que, isso que a gente está aprendendo é para nos dar força para recomeçar. Porque até então a gente não pensava em recomeçar, né? A gente achava que a vida era essa, que a gente tinha que seguir nesse sacrifício, com essa dedicação extrema. E aí, no começo de 2015, nós encerramos as atividades, né? Tem muita questão burocrática, é uma dor de cabeça significativa. E eu peguei e eu tive uma palestra aqui, eu sou de Fortaleza, né? Aqui no Ceará, nós aqui. Onde você passa férias. É onde você passa férias. O lugar onde você passa férias. Terra do vento. Terra do vento. Nessa época aqui venta muito aqui, né? Época ideal para velejar. Com certeza. E assim, eu na época era muito fã daquele filme O Lobo de Wall Street, né? Eu assisti várias vezes, eu gostava daquela pegada, tirando aquela parte mais louca lá, mais louca do personagem lá do DiCaprio, né? Eu gostava muito daquela pegada do cara vendedor, né? Eu me identificava com aquele lance, né? Do cara que construiu do zero e tal. Parecia um pouco com a nossa história. Não cheguei a faturar aquilo tudo, mas também não cheguei a fazer o que ele fez. E ia ter um evento, cara, em Recife. Nossa. Que era o Lobo de Wall Street. E eu tava recebendo mensagem disso, né? E eu achava, não, isso aí deve ser alguém que pegou o filme e tá pegando e desenvolveu um treinamento, né, baseado no Lobo de Wall Street, tudo isso. E aí um dia antes do evento, eu tava numa palestra aqui em Fortaleza com os amigos. Aí lá eu disse, eu tava interessado em um evento que vai ter em Recife, lá do Lobo de Wall Street, mas acho que é só um método que o cara criou lá, né, baseado no filme. Aí os caras olharam pra mim e disseram, não, Hilton, é o Jordan Belfort que vai estar lá mesmo, tal. Eu disse, cara, não acredito não, bicho, eu tenho que ir pra esse negócio, né? Eu tenho que ir pra lá. E eu não tinha passagem, não tinha ingresso, não tinha nada. E esse meu amigo que falou isso na época, confirmou que o evento era com o Jordan Belfort, né?
ele tinha um ingresso que ele não ia poder ir e ele me vendeu o ingresso dele, né? E é até um preço razoável, porque estava lá no lote, sei lá, um lote mais avançado, né? Tava o preço mais alto. E eu pego o telefone e vou comprar a passagem. Comprei a passagem bem cara, né? Acho que eu comprei a passagem de Fortaleza para Recife do preço que eu iria talvez lá para Porto Alegre, né? Mas eu comprei essa passagem e fui, porque eu queria demais ver aquele cara pessoalmente falando, né? Ver se era aquilo mesmo e tudo mais. E fui pro evento. Chegando lá, começaram as palestras, né? E um dos palestrantes, né? Coincidentemente, era você, né? O Érico Rocha, né? Érico Rocha. E nessa palestra eu nem fui para te ver, né? Nem tinha ido para te ver. Eu nem sabia que você estaria lá também, né? Mas lá que eu te conheci, aí o cara, pô, quem é esse cara, Érico Rocha? Pô, é o cara do Fórmula de Lançamento e tal, não sei o quê. Eu disse, pô, mas o que é isso, né? Aí eu fui começando a entender, né? E me conectei com a tua palestra, com o que você estava colocando, né? A forma que você colocava. Eu já estava vindo de uma sequência de treinamentos, né? Então, colocando um olhar mais analítico, digamos assim, né? No que você estava falando e dizendo, poxa, faz sentido isso, poxa, isso aí, pô, caramba. Aí eu me conectando com aquilo, né? E foi a primeira vez que eu vi ali gatilhos mentais, né, sendo trabalhados, né? Na prática, né? Foi uma aula de gatilhos mentais. Nessa palestra você levou uma prova ali ao vivo, né? Que você levou o Jerônimo e outro cara um cara que morava em Paris, que eu não me lembro o nome dele, o segmento dele. E botou o cara no palco para falar ali, e disse, caraca, esse cara abandonou a carreira aí de sei lá, advogado da União para viver desse negócio aí. Pô, isso aí é bom, né? Não pode ser. O que é que eu não estou vendo, né? O que é que eu não estou conseguindo enxergar ainda, né? E na hora você fez um pitch lá, e eu peguei, a primeira vez que eu vi aquele efeito, né, o efeito das pessoas saindo ali, né, levantando rápido e indo para as mesas, né, comprarem o Fórmula, né, que você fez uma condição bacana lá. E eu peguei naquela hora, poxa, como é que eu vou comprar? Eu quero comprar, eu entendi que isso vai me ajudar a ajudar outras pessoas, né? Porque eu fui entender nessa jornada que eu tinha um modelo mental, que eu precisava aprimorar esse modelo mental. Assim, o modelo mental do empresário tradicional, que estava vivendo o que eu vivi, que eu podia pegar e ajudar a que outros empresários não passassem pelo que eu passei, né? E aí eu comecei a dizer, poxa, a fórmula vai me ajudar, e eu corri para a mesa. Mas eu não consegui comprar, né? Porque a gente estava ali, a gente finalizar no ciclo, né? Pagando milhares de contas, fornecedores, advogado, um monte de coisa. Eu não tinha limite disponível no cartão, né? Não tinha. E eu na hora, com o cartão assim na mão, né, eu disse assim, amigo, eu posso preencher o formulário aqui, né? Eu tô voltando hoje de viagem. Aí chegando lá, eu arrumo outro cartão. Ele, não, cara, só aqui, né? Só aqui. Aí eu fui exposto à escassez, né? Também ali, o gatilho da escassez. E eu achei muito bacana tudo aquilo. E me identifiquei, mas infelizmente na hora eu não pude comprar, né? Eu não pude comprar o Fórmula. E aí, mas só que lá também uma chave que virou na minha cabeça foi que eu precisava de alguma ferramenta que me ajudasse a levar a mensagem para mais pessoas. E aí eu fui fazer uma formação em coaching e imergi em outro processo de autoconhecimento, né? E nesse processo de autoconhecimento, nessa jornada eu abri outra empresa, né? E comecei a trabalhar de uma maneira que eu realmente nunca imaginei na minha vida, com um modelo mental diferente já. E minha esposa, né, a Carol, ela se tornou, ela estava comigo nessa jornada, né? Nós fizemos praticamente essa jornada juntos. Ela pegou e se tornou treinadora de uma grande empresa de desenvolvimento humano. E eu estava em um segmento, ela em outro, né? Mas a gente ali sempre com uma sintonia legal, trocando ideias, digamos assim, afiando o nosso machado juntos, né? Até que eu tivemos uma oportunidade de levar essa empresa para um outro estado, né? Uma franquia, né? E embarcamos nessa, né? E até então o digital ficou em stand-by, mas em stand-by que eu nem lembrava, eu nem pensava. Eu coloquei numa caixinha ali na minha mente ali, e fomos vivendo essa jornada aí nessa empresa, alcançamos muitas pessoas, graças a Deus. A gente tinha essa vontade, esse desejo grande
de ajudar um maior número de pessoas, de ajudar a trabalhar a cabeça dessas pessoas, dar ferramentas para essas pessoas se aprimorarem como pessoas, como profissionais e tudo mais. Sendo que em 2019 começou a vir um sentimento muito grande assim, de querer de mudar, de querer voltar para Fortaleza. A gente estava em outro estado, era aqui do lado, aqui no Rio Grande do Norte, né? Que é a terra da Carol também, né? Ela veio lá do Rio Grande do Norte me encontrar aqui no Ceará para casar comigo. Aí, uma terra maravilhosa que nós temos uma gratidão tremenda aí por esse estado maravilhoso do Rio Grande do Norte, né? Deixei grandes amigos. E começou a vir um incômodo muito grande de voltar para casa, voltar para Fortaleza. Meus pais residem aqui em Fortaleza, atualmente eu sou filho único também. E eu comecei a sentir essa necessidade de voltar, da assistência, e muitas coisas foram acontecendo, né? Nesse 2019, até que culminou na decisão que nós tomamos de retornar, né? Retornar para Fortaleza. E em novembro de 2019, nós repassamos a operação para um outro franqueado, né? Para um outro franqueado, e voltamos para Fortaleza. E quando eu voltei, e eu estava começando a maratona, né? A maratona do FL, Mundo FL, acho que era Mundo FL, né? E eu me inscrevi, e quando eu voltei de lá de Carol, pronto, agora chegou a hora. Aquele que começou lá em 2015, aquele desejo, vai se concretizar agora, né? Vamos para cima, eu vou comprar. Eu disse logo para ela assim, ó, não importa nem qual vai ser o preço, tá? Eu nem sabia quanto era mais, né? Mas eu vou comprar. Já estava decidido antes de começar o Mundo FL, né? Mas acompanhei o Mundo FL, assisti, anotei, eu perdi alguns, mas aí assisti a gravação, anotei tudo, e ali já foi caindo muita ficha, já começando a estruturar ali um planejamento, né? E quando foi na segunda-feira, né, eu fui um dos que acho que acordou 5 da manhã, né? 5 da manhã. Eu acordei, levantei, passei o cartão, eu digo, não, agora eu vou dormir de novo. A minha missão tá feita, dormir de novo. Na época a gente estava morando aqui a gente foi morar, sou eu, Carol, eu tenho 2 filhos, né? Um de 14 e de 11 anos, o Lucas e o Vitor. E a gente estava morando aqui num flat, né? Até pegar um apartamento, que o apartamento que eu tinha escolhido aqui, quando eu cheguei aqui, a Carol pegou e viu, não, esse apartamento ia ser muito pequeno pra gente, aí mudou todos os planos da gente. Aí fomos para um flat, né? E lá acordei, aqui tô falando para ti, lembrando aqui da imagem, eu na mesinha lá, levantando, passando o cartão, né? E eu disse, pronto, garanti minha vaga, né? E comecei a estudar a fórmula, e disse, poxa, o que é que eu vou lançar? Agora é minha hora, vou me lançar. E fui pensando no nicho de liderança, alguma coisa, visando o empresário, aquele projeto que ficou adormecido lá em 2015, né? A hora que eu botar isso em prática, agora com muito mais bagagem também, né? Com muito mais conhecimento. E comecei a pensar nisso, nicho, subnicho, definir avatar, e isso aí começava a pirar nesse negócio, né? De começar a desmembrar nisso, né? E Carol continuou como treinadora. A gente voltou para cá, ela continuou como treinadora dessa empresa. E eu comecei a conversar com ela, Carol, olha, é o seguinte, tu tá fazendo errado, né? Tu tem que pegar e se posicionar, ter um posicionamento mais direcionado nas tuas redes, porque até então nós éramos muito generalistas, né? Nosso posicionamento na rede social era muito generalista, aquele lance de falar para todo mundo e não falar para ninguém. E eu comecei a coordená-la para definição do nicho dela, de um avatar, né? De um avatar, e ela começar a direcionar a comunicação dela para esse avatar. E dava um trabalho convencer na época também, né? Porque era um conflito. Era um conflito de políticas da empresa, né? Que tinha que divulgar várias coisas, e o que ela tinha que fazer, que era o que ia começar a agregar mais pessoas para a comunicação realmente fluir, para ela conseguir de fato que a audiência, começar a selecionar a audiência dela, né? E aí nisso eu comecei a trabalhar com a Carol, né? E ela, como estava um produto, digamos assim, um produto, com todo respeito da minha esposa, estava praticamente pronto, né? Precisando dos ajustes, a gente começou a ajustar esse posicionamento. Tava na prateleira. Tava na prateleira, né? Tá na prateleira na altura da linha divisada, linha de visão ali, né? Da gôndola do mercado aí da desenvolvimento pessoal. E ela começou a se posicionar, e isso começou a trazer uma conexão muito maior com a audiência dela. Aí ela começou a crescer o perfil, e eu comecei a direcionar meu foco para ela. E coloquei ela para assistir também a fórmula, né? Porque tinha coisas que ela não entendia. Parece assim, tem aquele lance de que
santo de casa não faz milagre, né? Tem um lance desse, né? E eu coloquei ela para te ouvir também, e ela começou a entender e começou a abrir a cabeça também, né? Mais ou menos, né? Porque eu tinha crise de ansiedade, tentando definir nicho, avatar, Roma. Como é que era isso? Interessante, como é que era isso da sua perspectiva, Carol? Você estava já publicando, ele te pede para assistir a fórmula, porque até então parecia que alguns conceitos não estavam sedimentados na sua cabeça. Que conceitos era esse? Por que você achava... E agora você tem uma grande oportunidade, né? Porque agora a história, o final é feliz. Esse aqui é o podcast Faixa Marrom. O 327 vai chegar, tipo o filme do 007. A gente sabe que ele vai ficar com a garota e vai matar o bandido. A gente só não sabe como, por isso que a gente vai lá assistir. Esse podcast Faixa Marrom é a mesma coisa, mas o fato de você ter chegado à Faixa Marrom e você consegue... Ninguém melhor que você para entender o que se passava na sua cabeça naquela época. E o que se passava na cabeça naquela época do começo? Eu tinha uma esteira de produtos para oferecer que não era 100% minha. Então, eu me expressava para mulheres, que era quem eu queria atender, né? Mesmo antes de eu definir um nicho, eu tinha aquele conflito interno. Mas se eu me posicionar para mulheres, eu vou perder todas as possibilidades de atender homens. E eu tinha clientes homens. Mas as mulheres que eu atraí eram muito parecidas comigo antes da minha transformação, né? Então, de alguma forma, no meu estilo de vida na rede social, eu já postava as transformações que eu vivi, e isso conectava com as mulheres que vinham para o meu atendimento individual e também para os treinamentos que eu ministrava. Então, chegou um momento em que eu só tinha que tomar a decisão, mas eu não conseguia enxergar isso. Porque era muito difícil eu comunicar 100% para esse avatar, tendo que vender também outras coisas, entendeu? Vamos lá, você falava... talvez tenha entendido, vamos ver se eu entendi. Você falava que estava ansiosa, você chama isso de uma... Você tinha crise de ansiedade em definir o nicho. Era o jeito que você definiu o problema. Acertei? Eu ficava naquele conflito interno. Pra quem a ansiedade vinha. Cara, eu acho... Eu vou definir o nicho para mulher, mas e os homens? E eles também são meus clientes. Isso te deixava ansiosa, a possibilidade de perder um cliente que você podia atender e que podia podia te trazer receita, né? É aquela história de querer abraçar o oceano inteiro, sabe? Muito conhecimento, e eu vejo muito isso hoje nas nossas alunas. Muito conhecimento, muitas transformações em várias áreas da vida. E aí tem hora que eu quero falar de maternidade, tem hora que eu quero falar de saúde, tem hora que eu quero falar de empreendedorismo, tem hora que eu quero falar mas o que sempre me conectou com as mulheres foi a dificuldade de conciliar a vida pessoal e profissional, porque era a minha dor antiga. Foi como nós viemos parar no desenvolvimento humano, né? Foi buscando ser uma líder melhor para aquela empresa de turismo que eu fui parar no autoconhecimento e descobri que eu estava no lugar errado, que meu lugar era aqui. Então... E aí você estava ansiosa, estava em dúvidas, né? Cheio de escolhas ou renúncias para se fazer, isso estava te deixando incomodada. Aí o Hilton falou, faz a fórmula. Alguma coisa do tipo, não sei se foi exatamente a sequência de eventos, mas fazer a fórmula ajudou ou piorou? Foi definitivo. Foi a convicção que eu precisava, porque ele falava, mas o nível de conhecimento dele no marketing digital estava aqui e o meu estava aqui. Porque eu estudava mais, né, sobre as metodologias e menos sobre marketing digital. E ele estava focado no marketing digital. Então, quando ele disse assim, já que te direcionando não tá dando certo, pega a fórmula e assiste. E aí eu comecei a resumir a fórmula, né? E quando eu comecei a resumir a fórmula, Érico, era tanta informação que se cruzava com o que eu sabia, era como se o meu conhecimento agora pudesse ter uma vazão muito maior, entende? Então, o universo começou a se expandir. Eu podia estar alcançando muito mais pessoas. E aí, vamos lá, definir nicho, definir avatar, e aí, como estava muito claro na minha mente, foi começando a ficar claro para quem que eu tinha que falar, sobre o que eu tinha que falar, né? Qual era a promessa que eu ia mandar para elas. E a minha intenção é que isso ajude outros casais também. Casais que estiverem me escutando,
Às vezes, por melhor que você saiba explicar alguma coisa, é diferente da pessoa beber na fonte. Porque a sua explicação é um filtro. Não tem como explicar 100%, porque ninguém tem uma memória de computador para explicar 100%. Né? A gente é um ser humano que filtra, então a gente resume, a gente modifica a informação, a percepção. Então, quando você modifica a percepção, a sua percepção do que é a fórmula para uma outra pessoa, vai filtrado. Naturalmente. E não tem como desfiltrar, porque a gente é humano. Só que quando você mostra o código-fonte, né, a fonte em si, ele vai com 100% da informação, sem o filtro. E aí ela consegue cruzar algumas informações que para você foram filtradas, mas que estavam fazendo diferença para a pessoa. Então, se você está tentando envolver alguma pessoa e não está conseguindo, dica número 1 é convidar ela para beber o código-fonte. Se você já tiver a fórmula, convida ela para fazer a fórmula com você. Se você não tiver, convida para a jornada 6 em 7, que inclusive vai começar semana que vem, segunda-feira. O próximo passo seria o evento presencial, Mundo FL. Contar o que vai acontecer lá vai ser filtrado. Mas se ela estiver lá, ela vai cruzar as informações da cabeça dela com o código-fonte. O código-fonte é a coisa em sua integridade, inteira. Não é a cadeira com 3 pernas, é a cadeira com 4 pernas. A cadeira está inteira ali na frente. E às vezes aquela própria parte que a gente deixa passar pela nossa visão, a visão do homem é diferente da visão da mulher. A visão do lançador é diferente da visão. A gente tem químicas diferentes no corpo. Ela tem um útero, você tem outros órgãos. Enfim, a gente tem químicas. Ele estava pensando no resultado, eu estava pensando na entrega. Sempre era esse drive, assim. Ele pensando no resultado que eu ia ter com o que eu sabia e eu pensando em como eu ia entregar o que eu sabia, aplicando o que eu precisava aplicar. Então, é exatamente isso. Um drive completamente diferente. E uma coisa intuitiva que você fez que pareceu para você intuitiva, você falou assim, então veja a fórmula. Então assiste então. E é interessante isso que faz um começo de virada de chave no relacionamento de negócio. Ela começa a ver por ela mesma. É engraçado que eu acho que é verdade, e eu falo a palavra a verdade com muita humildade, porque não existe verdade. Tipo, o que você acha como verdade, principalmente, você já viu aquele filme Caçadores da Arca Perdida, do Indiana Jones lá? Já. Eu tô falando da minha idade agora, né? Não tem muito tempo. Da nossa. A verdade, quando você mostra a verdade pra pessoa, é igual quando no final do filme eles abrem a Arca Perdida. A verdade destrói. A verdade verdadeira mesmo, às vezes ela é forte demais pra pessoa. E você contar a verdade pra ela, a verdade, segue o que quer que seja verdade pra você, ela vai resistir a essa verdade. Às vezes você tem que deixar ela ver a verdade por ela mesma. Com os olhos dela, né? Com os olhos dela. Com os próprios olhos, digamos. Porque a verdade é muito bruta. E às vezes a gente se protege da verdade, porque a gente tem medo da verdade. Ou o que quer que seja a verdade. Então, o que você falou? Então vê a fórmula. O que você estava falando em outras palavras? Vou dar uma chance de você ver o que eu vi. E ela lá não tem a pressão do marido, inclusive marido, mãe, pai, filho, tem sempre outras coisas. A mulher está se defendendo do marido um monte de tempo, porque ela tem uma relação, não sei, casamento é casamento, mas tem uma relação de dominância, de não ser dominado, tem uma dinâmica ali que os psicólogos devem entender. Então, ao mesmo tempo que ela é sua expert, sua parceira de negócio, ela é sua esposa também. Então, é que nem mãe e filho, ao mesmo tempo que você é mãe. Será que minha mãe tem... Quem tem mãe sabe. Tipo, mãe não... A gente fica com o pé... Toda vez que minha mãe fala uma coisa comigo, não é uma pessoa qualquer falando, é minha mãe. E vem com um monte de ônus, de confiança. Eu confio na minha mãe, mas a minha mãe, se eu fosse seguir tudo que ela falava, eu tava em serviço público hoje. Então, assim, parte do quem eu sou foi resistir à minha mãe. O meu pai. Mas minha mãe. Meu pai era mais de boa. Eu acho que meu pai não era de boa, não, mas ele achava que minha mãe já estava fazendo o suficiente, ele não precisava dar tiro em ambulância, entendeu? Assim, você já tá lidando com ela? Não, tá tranquilo, só um cafezinho aqui, por favor. Tipo... Verdade. E Eric, assim, essa sacada de pegar, de falar, assiste aqui também, porque eu chegar, poxa, como é que você não tá entendendo isso aqui que eu tô falando e tal? Porque pra mim era muito óbvio, né? Já era óbvio, foi uma nova verdade revelada pra mim, porque
Também porque eu me lembro que quando cada módulo que eu assistia, cada aula, eu tinha que parar, dar um tempo para eu respirar. Porque quando aquela informação nova se conectava com o banco de dados que eu já tinha aqui, com as experiências de vida, com tudo mais, certo? Ele já dava um nó aqui na cabeça, batia uma ansiedade, porque eu começava a enxergar lá na frente o que a gente podia fazer com aquilo. E eu naquela empolgação, né, transmitia isso para ela, mas nada melhor do que de fato ela beber da fonte ali, olhar e começar a processar e viver aquilo que eu estava vivendo também, porque era muito desafiador pegar e transmitir toda aquela empolgação, assim, dizer para ela assim, poxa, eu estou enxergando lá na frente o que a gente pode fazer. Apesar de que a minha visão ainda era curta, né? Porque quando eu comecei, eu imaginava assim, poxa, 6 em 7, pô, eu quero assim, se eu faturar 30 aí por mês, vai tá beleza já, né? Eu faturo 30 aqui, cara, outra, então já tá valendo, né? Fechou. Eu não pensava no 6-7, era um negócio pra mim, era inatingível, né? Muito distante mesmo, né? Muito distante. E Érico, uma coisa assim que me prendeu muito, tá? Na fórmula, quando eu comecei, e aí por isso que eu digo, engraçado que eu ensinava sobre inteligência emocional, mas nós somos seres humanos e na hora que a inteligência emocional precisa, a gente tem que usar ali os recursos. E eu saía para respirar, porque era exatamente assim, a sua informação vem no fórmula para dar vazão ao que a gente sabe. E de repente eu olho para os meus resultados atuais, e quando eu falo de resultados eu não estou falando só de financeiros, eu estou falando de estilo de vida, né? Eu estou falando dos finais de semana que eu passava fora, longe da minha família, ministrando cursos e querendo estar mais perto dos meus filhos, enfim, perdendo algumas programações, e eu digo assim, meu Deus, é a verdadeira liberdade. Então, não só para mim, porque eu já pregava isso para as minhas alunas, de você ser a dona da sua agenda, de você ser uma mulher que contribui com o orçamento familiar, de você ser uma mulher que deixa um legado, que trabalha com propósito, que soma ao lado do seu marido. Mas eu disse assim, eu preciso viver essa liberdade ainda mais. Então, eu saía para respirar, porque eu já estava vendo o resultado lá na frente, mas a questão é, como é que eu vou seguir esse caminho todo aqui nessa ansiedade que eu tô? Então, tem muita gente que trava por medo. Eu não travava por medo, eu travava pela impaciência. Então, o Fórmula, ele treinou a minha paciência. E engraçado hoje, depois de chegar nesses resultados, que eu digo que a gente tá só começando, né? Vamos para a faixa preta agora. Mas hoje, ter esses resultados e formar mentoras, ensinando essas mulheres também a empreenderem na internet, né? O que foi que me fez largar uma carreira no topo como coach e treinadora? Foi perceber que os resultados não eram só financeiros, mas era o estilo de vida. E não fazia mais sentido eu continuar onde eu estava, por mais que eu tivesse realizada profissionalmente. Financeiramente valia a pena, eu tinha reconhecimento, eu estava numa grande vitrine, mas eu precisava viver o estilo de vida dos meus sonhos. E trabalhar de casa, fazer as 3 refeições ao lado da minha família, né? Não precisar viajar nos finais de semana. E o mais difícil de tomar essa decisão é porque eu amava o que eu fazia. Mas não tem preço quando os valores da gente vêm à tona e você coloca na balança ali o que é mais importante para a nossa vida. Eu costumo dizer que eu tenho 20 e poucos anos de vida profissional e eu nunca alcancei o estilo de vida. Aquilo que eu vendia de conciliar a vida pessoal e profissional, que me trouxe tanto conflito, eu fui diagnosticada com síndrome do pânico por culpa de não estar com os meus filhos quando eram pequenos, né? Então, em 20 e tantos anos de vida profissional, eu nunca tive os resultados, nunca foi tão fácil conciliar a vida pessoal e profissional como agora empreendendo na internet e vivendo do teu método, sabe? Preparando os lançamentos. Não vou dizer que é fácil, né? A gente trabalha, tem dia que é até de madrugada. Se não organiza uma agenda para ter hora para tudo ali, a gente acaba trabalhando muito mais. Mas eu tô ao lado dos meus filhos, eu tô acompanhando meus filhos, eu tô trabalhando ao lado do meu marido com um objetivo só, com uma visão só.
E isso acho que potencializa muito mais aí nossa trajetória. Isso você fala da narrativa do filme, ela foi lá pra frente agora, foi aquele cena que você vai lá na frente e depois volta pra os pormenores, né? Porque no meio disso tudo, né, surgiu uma pandemia, né? Surgiu uma Nossa, pandemia. E aí, como é que foi? Aí todo esse plano, né, aquela história que você conta lá, né, que você fala muito aqui, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, né? Veio um novo campo de batalha, um game diferente pra todo mundo, né? Então, todo esse planejamento que estava acontecendo, né, eu me lançar e começar a ajustar ela, veio a pandemia e deu uma travada no processo, não no processo do digital, mas no processo que acontecia antes, né? Que, de repente, ela tinha as ministrações dela e tudo mais, e, de repente, a gente entrou num mar de incertezas, né? As ministrações pararam, as viagens, elas pararam também, e a gente teve que, vamos acelerar o processo agora, que agora vai para o digital. E quando a empresa deu uma espécie de um salvo-conduto para começar a lançar algo digitalmente, a gente começou a colocar em prática o aprendizado da fórmula, mas ainda não a fórmula totalmente. Por questões da empresa, que algumas coisas podiam, outras coisas não podiam. Então a gente teve algumas limitações, né? E nesse meio tempo também ainda veio eu dando esse apoio para ela, mas disse, Carol, vou me lançar também, porque eu vou aumentar o faturamento, vou alcançar mais pessoas, tal, coisa do tipo. E aí eu tive um problema de saúde, né? Eu tive um descolamento de retina, né? Eu tive um descolamento de retina, aí de repente assim, o mundo tava indo num caminho e de repente eu tenho que pegar e parar, e começar um tratamento que culminou numa cirurgia, e com o processo de recuperação é muito lento, e eu fico com muitas limitações físicas principalmente, né? Mas como eu já tinha estudado a fórmula, eu estava começando a entender o fluxo, eu ainda não dominava a fórmula, né? Eu digo assim, hoje eu ainda não domino, né? Mas eu entendo muito bem a fórmula e sei onde pegar a informação no lugar certo. Eu peguei e direcionei ela mesmo assim, né? Sem poder estar na frente do monitor, sem poder estar ali, ficando muito exposto ali à luz, essa luz de monitor, de celular e tudo mais. Mas a mente estava processando e eu apoiando ela e dando sugestões, dando direcionamentos, né? Faz isso, faz aquilo, isso aqui, montando a estratégia, né? Aí só que o que era para ser 2 meses, né? Acabou se alongando por 9 meses. Eu tive descolamento em um olho e depois tive no outro olho também, né? Então eu passei 9 meses. Descolamento, você sabe? Cara, pode ser uma pancada, né? Mas no meu caso não foi uma pancada, foi algo genético, porque eu tinha feito cirurgia corretiva há anos atrás e eu sou míope, né? Eu corrigi a minha visão, mas eu não deixo de ser míope. A estrutura do meu globo ocular, ela é a estrutura de um míope. Então o míope, ele tem a retina um pouco mais fina do que uma pessoa normal. Então eu tô mais suscetível a ter um descolamento desse. Aí Entendi. Não existe assim, o meu oftalmo diz assim, que você pode, apertando o botão do elevador, ter um descolamento. O meu descolamento, eu assistindo televisão, de repente eu olhei para o lado e vi 2 manchas no meu olho, né? Então, não tem assim algo que pode causar, a não ser que seja um impacto grande na sua cabeça que causa essa mexida, né? Então, eu tive que enfrentar essa jornada que foi muito, muito dolorosa para mim, porque eu sou um cara de agir, de me movimentar demais, um cara de fazer, de realizar logo. Então, eu tive que lidar ali com a paciência de aguardar um processo de recuperação, mas que também me ensinou demais. Porque na fórmula, quando o Carol fala da questão da impaciência dela, que ela teve que domar isso, tá? Isso foi contido por quê? Porque a gente tem que seguir um processo, né? Tem um formato que a gente tem que fazer, a gente tem que aprender a seguir processo. Então, quando a gente quebra um processo, as coisas não funcionam como a gente gostaria. Então, a gente foi entendendo isso e aprendendo meio que na dor, né? Na dor da espera, né? Da espera obrigatória, de seguir esse processo, de aprender a seguir o processo e cumprir cada etapa do processo, né? Então aquela história, o básico bem feito, ele supera qualquer coisa. Então a gente começou a trabalhar em cima dessa premissa, né? De fazer o básico bem feito e de seguir o processo. Fazer o básico bem feito e seguir um processo, né? Sem buscar inventar a roda, sem pensar em fazer puxadinho ou isso ou aquilo, né? Então a gente teve que na dor nos tornamos mais disciplinados, né? E aí os resultados foram de fato acontecendo aí com o passar do tempo, né? E como é que foram os resultados? Como é que foram a sua trajetória de lançamentos, do primeiro ao 6 em 7?
Cara, assim, nós tivemos alguns lançamentos antes que eu falei que eu digo para qual, que era um híbrido, né? Porque a gente tinha que adaptar a estratégia da fórmula com o que a empresa limitava, né? Então, eu fui fazer aqui um levantamento, né? O primeiro que a gente fez, né, com um posicionamento, né, o resultado de um posicionamento e tal, primeiro foi 33.898, né? Aí depois a gente fez o segundo, porque já foi saldo do primeiro, mais pessoas queriam. Aí o segundo foi 38.883, né? E um atrás do outro. Foi a gente não sabia nem que podia fazer isso. Aí teve o terceiro, que foi 29.910, né? Deu uma queda porque teve um espaço de tempo maior. E uma série de assim, existia um contexto por trás. Aí veio o quarto, né? Foi 39.940. Aí veio o quinto. Até desses aqui eram híbridos, viu, Érico? Aqui não eram ainda usando o fórmula de A a Z, né? E aí veio 1, 2, 3, 4, 5. Veio o quinto, que foi 21.934, né? Aqui já sazonalidade. Aí. Isso, aqui foi uma questão da sazonalidade. E começou já aqui, a gente começou a adaptar um processo e lançou um novo produto. Aí veio o sexto. 32 mil esse aí. O sexto foi 32 mil, que aí esse aqui, o 32, esse anterior de 21.934, foi meio que usando a fórmula, mas não tava ainda não foi sobre a minha tutela. Tinha ocorrido uma oportunidade de uma equipe lançar ela lá dentro da empresa e deu esse resultado. Aí depois veio o segundo, que esse foi usando a fórmula, que a gente pegou assim, foi quando o Carol saiu, se desligou da empresa, eu disse, agora é voo solo. Agora vamos arrebentar, a gente botou assim, vamos arrebentar agora, já aprendemos, vamos arrebentar, né, a boca do balão, investimos em estúdio com painel de LED, foi um negócio assim, foi cinematográfico, né? Aí qual foi o resultado desse, cara? Foi 32 mil. E uma particularidade... 32 mil, deixa eu completar aqui. Só que a gente esperava que esse fosse o seu lançamento que a gente ia arrebentar, né? Um interno. Mas assim, deu tudo errado, sabe? Deu tudo errado e aqui depois que a gente lançou e que eu vi que o negócio não rodou como a gente queria, eu disse, caraca, não vamos mais inventar nada nesse momento. Vamos parar. A gente tentou esticar a corda um pouquinho mais e deu ROI, tá certo? Mas não foi de longe o que a gente esperava. E nisso a gente começou a reformular um processo. A gente reformulou o processo todo e pegamos, e depois desse processo, nos reposicionamos também, fizemos vários ajustes e fizemos um semente, né? Que esse de 32 mil foi um interno para um outro produto. E nessa jornada a gente começou a analisar e reanalisar, ter uma oportunidade aqui dentro dessa audiência que já existe, né? Então, só um parêntese, engraçado, Érico, é que assim, um interno, esse que a gente procurou, né, um estúdio com painel de LED, cinematográfico e tal, era para ser gravado e tinha um teleprompter. E eu sou muito acostumada a ministrar ao vivo, em contato com as pessoas, interagindo com as pessoas. Então, eu travei muito nessa gravação, sabe? E seguindo lá, eu digo assim, meu Deus do céu, será que eu não tinha que fazer ao vivo mesmo? Né? E aí a gente reformulou, né, a estratégia do nosso negócio e tal. Mudamos o produto para formação de mentoras. E aí foi onde veio... Aí fizemos um semente. Aí eu digo, não, vamos fazer o seguinte, vamos zerar, passar a régua aqui, tá? E vamos ter um novo produto, vamos pro semente, vamos fazer aqui bem direitinho. Fizemos em casa, começando do zero, né? Novo avatar, novo tudo. E aí nesse semente foi nosso primeiro 6 em 7, né? Foi 104.545 reais. E o ROI? O ROI foi 10x. Porque foi mais. Na verdade foi um pouquinho mais de 10. Mas assim, aí caiu a ficha de, cara, a gente não precisa complicar com parafernálias nessa etapa aqui agora, vamos fazer o básico, até mesmo porque a nossa premissa para formar nossas mentoras era de que elas trabalhassem em casa, de que elas tivessem justamente mais tempo com as famílias, se dedicar aos valores, as coisas mais importantes da vida delas. Então começamos a lançar em casa, aqui, de onde a gente está falando aqui, né? Só que do outro lado da mesa, e fizemos esse primeiro 6 em 7, certo? E comemoramos pra caramba aqui, estávamos exaustos, né?
porque nesse processo, né, assim, eu costumo dizer, quando a gente vai rompendo uma barreira, né, o desgaste mental é muito grande, né? Porque a gente tem um passo no desconhecido, a gente botou o pé num lugar que a gente não tinha colocado ainda. Então teve uma doida e mudou uma coisa na cabeça da gente, né? E aí depois do segundo a gente partiu pro interno depois, e fizemos aí teve outro porém também, né? Teve outro porém, que nesse meio tempo na empolgação, eu tive que fazer uma nova cirurgia para corrigir uma sequelazinha da cirurgia de retina. Eu tive que passar mais aí quase 60 dias aí no repouso, mas não foi tão grave quanto da outra vez, né? Quanto o descolamento, mas requer cuidados. E a gente demorou um pouquinho mais para lançar. E aí fizemos o interno também, aí já começamos a ter pessoas terceirizadas, né? Para já dar mais braços, como eu costumo dizer, né? E fizemos o interno. E fizemos o outro 6 em 7, né, que foi R$ 100.878,80. E a curiosidade disso tudo aqui, né, que eu sempre contava como esse aqui sendo o nosso terceiro lançamento, né, para minha conta. Do Hilton como lançador seria o meu terceiro. Só que quando eu fui fazer o levantamento aqui para a gente falar desses números aqui, eu vi que, na verdade, esse foi o nosso 7º lançamento. Né? Olha só que interessante. Foi nosso 7º. Do híbrido para a Fórmula foi nosso 7º, porque veio muito aprendizado dos lançamentos anteriores também. Né? Veio novas conexões neurais aqui desse novo, e até que culminou nesse 7º aí com o 6 em 7, né? O 6 em 7. Né? Então... E assim, Érico, uma coisa que ficou muito claro para mim é que foram 6 lançamentos, em média 30 a 40 mil reais de faturamento cada um, certo? E sem seguir o passo a passo à risca. Tinha dia que eu não aguentava mais fazer live, mas tinha que fazer live no 7º. Tinha dia que que eu tava exausta, assim, mas tinha que ir lá e fazer. E eu ia lá e fazia, desmarcava compromisso, enfim. No seguir o passo a passo, veio o 6 em 7. Então, foi só seguir o processo. E eu me lembro uma coisa muito marcante aqui, que Carol, ela tinha uma calcificação aqui no ombro, e dava as crises de bullsite, né, no ombro dela. Então, no nosso primeiro interno aqui com esse novo produto, né, com a formação de mentoras, ela estava com uma crise no ombro, ela não conseguia levantar o braço. Então as lives, as pessoas não reparavam, né, tal, porque eu ficava enquadrado, mas o ombro estava arriado, assim. A base, eu só gesticulava com um lado. Medicação, certo? Mas mesmo assim, vamos fazer. Então, assim, tinha um comprometimento muito grande aí de seguir esse passo a passo, né? Independente do que fosse, né? Então, é aquele que você fala lá, conveniência, né, versus comprometimento, né? Então, esse comprometimento vai gerar o resultado. Talvez, às vezes não rápido demais, mas esse comprometimento ao longo do prazo, independente da velocidade, né? Se coelho ou tartaruga, né? Vai fazer o resultado acontecer. Então, é fato. O que era inatingível, né? Que lá no começo, como eu falava, trintão, né? Tava de bom tamanho, né? Se tornou um 6 em 7 e um entendimento cada vez maior, né? Porque nessa jornada, muita coisa vai acontecendo, a gente vai aprendendo muita coisa, a gente vai conhecendo pessoas, né? E eu me lembro de uma coisa muito marcante para mim, foi que uma vez a gente não chegou na marrom antes, né? Que eu achava que ia chegar pelo menos na azul, né? Na azul não, na verde, né? Que era faturar 30 mil no interno, né? A gente não faturou, né? Eu fiquei super incomodado com isso, porque eu tinha me oferecido uma vez como um lançador captado, um expert, e a pessoa olhou para mim assim, disse, não, eu agradeço, tá, eu entendo, mas eu tô procurando um faixa marrom, né? E aquilo me deixou muito indignado, cara. Eu digo, rapaz, olha, eu entendo o processo, cara, eu posso... Mas vamos bater, vamos chegar nesse 6 em 7 aí para ter alcançar esse marco da faixa marrom também, né? Então, hoje eu não tô buscando captar muitos experts, mas hoje tem pessoas que já me procuram, né? Me procuram, Hilton, e aí, como é que tá? Como é que a gente faz, tal? Por causa do 6 em 7, né? Por causa do 6 em 7. Então, acabou que a gente viu esse negócio, eu tenho essa veia do empresário, do empreendedor, né?
era um negócio que era para ser um negócio familiar, digamos assim, né? Que eu digo que ela é minha sócia em todas as áreas da vida, né? A gente sempre fala isso, a gente brinca com isso, né? E eu vi que, poxa, isso pode se tornar um negócio maior, né? É lógico que um passo de cada vez, mas um negócio maior de expandir isso, levar esse conhecimento para ajudar outras pessoas, né? Porque a gente tem um compromisso, eu diria que assim, a nossa missão é de ajudar o maior número de pessoas do bem possível, né? A distribuírem, espalharem sua mensagem na internet. Tá? Então esse é algo pessoal que eu mentalizo todo dia, de captar, de ajudar essas pessoas a expandirem e alcançar mais pessoas, né? Quebrar, muitas vezes, você fala, a internet cresce só quem sexualiza, que faz isso, faz aquilo. Eu digo, não, a gente tem que pegar e parar de falar disso e começar a trabalhar as pessoas do bem, para que as pessoas boas, assim, nada contra outras formas aí de se destacar, de aparecer, mas eu acho que mais pessoas do bem têm que chegar a alcançar patamares de transmitir mensagens positivas aí nesse meio digital, que eu acho que é o meio mais democrático que existe, e a forma mais palpável de distribuição de renda para mim. Tem que saber usar. E agora vocês sabem. E que dicas vocês dariam para quem está começando nessa jornada agora, sabendo que vocês já fizeram 2 vezes, não uma, mas 2, e vocês passaram pelo processo inteiro, né? Sentiram na pele tudo que se sente no processo de uma jornada do 0 ao 6 em 7. Que dica vocês dariam? Eu quero uma dica da Carol e uma dica do Hilton. Se eu puder exigir uma de cada um, pedir uma de cada um. Eu tenho uma lista aqui de dica. Eu tenho uma lista de dica e uma lista com base nos meus aprendizados, né? Eu tive que me despir da minha arrogância, uma arrogância disfarçada de meiga e sensível, né? Que dizia assim, eu já sei, isso aqui eu já sei, porque eu já ministrava, eu já tinha fluência verbal e muita conexão com o meu público e tal. E fazia pitch de venda presencialmente, certo? Nos cursos que eu ministrava, tinha sempre um pitch de venda, 2 pitches de venda. Mas, Érico, essa do eu já sei é um grande sabotador, é um dos maiores sabotadores, é uma grande armadilha, porque achando que eu já sei, se eu faço no presencial aqui, lendo um script, vai ser muito fácil. Mas o meu maior desafio era ler o script, era seguir o script, era não estar com a pessoa na minha frente para olhar no olho dela, trazer emoção e me conectar com ela. E quando eu tive que seguir script com teleprompter, o negócio não funcionou. Então, assim, seguir o processo, fluir no processo e vir, assim, com o pote do conhecimento vazio, a caneca vazia, assim, não importa quem você é, o que você sabe, a posição que você tem, não importa. Vai do 0, chega 100% como aprendiz e segue, porque é isso que vai trazer o resultado. Como é que você fala que quem não senta para aprender... Quem não senta para aprender, não levanta para ensinar. Quem não senta para aprender não pode... Não, é difícil. Dificilmente vai levantar para ensinar ou vai ter muita dificuldade para isso, né? Bem, para mim... Não senta para aprender, não levanta para ensinar. Que cada etapa da gente precisa de novos aprendizados, né? É preciso romper. A gente não tem... assim, tem pessoas, né? Existem pessoas únicas aí que tem essa capacidade de expandir novas tendências ou inovação, mas eu me vejo como uma pessoa normal, né? Eu entendi que seguir processos de forma constante é a maior garantia de construção de um resultado. Então, eu diria isso, é ser constante, né? Que as pessoas sejam, independente de como tiverem, se você começar algo, tiver constância, o resultado ele vai acontecer, ele vai chegar. Mais cedo ou mais tarde ele vai chegar. Ser constante. Muita gente paralisa por medo, né? Às vezes não tem um plano, não sabe do mapa, e aí o medo é justificável. Mas quando você tem um mapa para seguir, você não tem desculpa, né? Você não tem desculpa. Então é seguir o mapa e fluir nesse mapa, porque uma hora o resultado vem. E contra resultados não há argumentos, né? Não tem argumentos. Aquela pessoa que duvidou de você, às vezes você tá com medo, porque é o que vão pensar de mim, ou então minha família não entende. Mostra resultado para ver. Esse aqui no começo não me apoiava também. Quando ele começou a ver lá atrás. E depois ele que veio trabalhar lá atrás. Comigo, né? A gente acabou trabalhando junto. O clássico, né? Louco sem resultado é louco
Louco com resultado é um gênio. É o mesmo louco, né? É Verdade. verdade. Tem um amigo meu que fez 6 em 7 no ramo, enfim. E ele tem umas ideias diferentes do status quo da indústria dele. Posso até falar, a indústria dele é do CrossFit. E ele tem uma ideia diferente. O CrossFit na indústria, em vias de regra, são exercícios, são dias de alta intensidade. Então, se você for num clássico box de CrossFit, as chances são que você vai fazer um exercício de alta intensidade hoje. Vai fazer. E alta intensidade é medida pela frequência cardíaca, né? Tem uma frequência que é baixa intensidade, tem frequência que é meia, tem frequência que é alta intensidade, né? Então, a zona. Então, a zona de alta intensidade é a zona onde você está beirando ao seu máximo, né? Beirando. E ele tem uma crença. Então, se eu for hoje num box, classicamente, eu acho que eu vou fazer alta intensidade todo dia. Pelo menos um pouco de todo dia. É clássico da cultura do cross. Só que ele fala o seguinte... Contra todas as coisas, ele fala o seguinte: se você faz alta intensidade todo dia, você não faz alta intensidade nenhum dia. Essa é a crença. E ele treinou, ano passado, o melhor atleta brasileiro, o 7º melhor do mundo no Mundial. Então, hoje, ele tem autoridade. E eu acho que ele escreveu recentemente um artigo. Se você faz alta intensidade todo dia, você não faz alta intensidade nenhum dia. E hoje, aquele artigo foi bem recebido. E ele falou, foi interessante ler os comentários. Ah, legal, que massa. Nossa, que bom. Só que é o seguinte, ele falou, se você tivesse escrito aquele mesmo artigo há 8 anos atrás, ele falou 8 anos atrás que foi lá que ele começou essa jornada de ir contra o status quo, contra o convencional. Ele falou assim, cara, a recepção seria outra. E eu sou o mesmo, a ideia é a mesma, a verdade é a mesma, mas a recepção seria outra. Em outras palavras, hoje que ele tem resultado, isso é, treinou os melhores atletas brasileiros no Mundial, quiçá o melhor atleta brasileiro historicamente no Mundial, o 7º melhor do mundo, num país onde nem classificava, né, em 40, hoje a gente está com o 7º melhor do mundo. Ele falou assim, hoje as pessoas me batem nas costas, falam assim, isso aí, mas há 8 anos atrás não era assim não. Então assim, isso que você fala sem resultado, um louco sem resultados é só um louco? Um louco com resultados é um gênio. E tem uma frase também que um aluno da Fórmula fala, ele ensina tarô, e eu não sou o cara do tarô não, não sou não, mas ele ensina tarô, eu acho curioso tudo, né, e ele fala das cartas do tarô, é o Weiner. E ele fala que a primeira carta do tarô é essa, o louco. Sabe qual que é a última? O mundo. E aí entre o louco e o mundo tem tudo, né? Tem toda a jornada. Enfim. Eu costumo dizer assim, digo às vezes para nossos alunos assim que você já viu alguém na internet, né, que você olhou assim de, poxa, eu sei mais do que essa pessoa? Já vai. Pois é, então por isso que você tem que pegar e conquistar o teu lugar também. Agora, para isso você precisa seguir um passo a passo, você precisa ter um método, você precisa ter constância, você precisa acreditar, né? Então, senão você vai continuar vendo pessoas que são piores, não piores no sentido de serem pessoas ruins, piores talvez em conhecimento, coisa do tipo, ou que essas outras pessoas talvez teriam uma contribuição muito maior para gerar. Então, se você não quer passar o resto da tua vida vendo isso, então dê um passo adiante e comece já, né? Porque você falou de tempo, né? Há 8 anos atrás, se ele tivesse escrito esse artigo, né? Eu me lembro assim, poxa, se em 2015 eu tivesse começado, né? Onde é que eu estaria hoje? Eu já seria o Platinum, por exemplo? Eu estaria no Platinum? Eu acredito que sim, né? Então, assim, melhor sempre tomar uma decisão e de seguir adiante, começar já, porque senão você vai pegar e pode ter esse arrependimento depois. Pô, se eu tivesse começado antes, eu estaria em outro lugar. Então, assim... Estaria. E até porque a chegada da faixa marrom ao Platinum é um processo também. Sim. Se não fosse um processo, não conseguiria formar tantos. Né? Porque sorte e talento cada limitado, nível de realização exige uma nova versão de nós. Eu tenho essa frase comigo
E eu levo e repito para as minhas alunas. Cada nível de realização exige uma nova versão de nós. A Carol hoje é uma versão muito mais aplicada em seguir um processo do que eu imaginava chegar um dia, por causa da fórmula, entendeu? E quando eu quero escorregar do processo, o Hilton chega e me enquadra. Não, vamos assistir de novo. A gente assiste várias vezes. E cada vez que a gente assiste, tem novas percepções, novos aprendizados, porque a gente vai nesse processo de crescimento que a mente vai se expandindo, a gente vai percebendo novas coisas, percebendo que não percebia antes. Então a gente refaz esse processo. Tempos em tempos eu paro e vou rever várias etapas lá, reassistir, e isso vai acendendo, vai mantendo também a brasazinha, a chama acesa também, né? Então é não parar nunca, não parar. Não parar, você começa e tem que... Eu acredito também nessa crença de Carol também, né? Que a gente precisa de expandir o conhecimento para conquistar uma nova versão, para galgar um novo terreno, né? E às vezes esse processo de mudança, essa transição, ela dói, incômoda, gera incômodo, é normal, natural. Às vezes, né? Geralmente. Às vezes. Transição sem dor, não. Eu passei só um pano, né? Aqui, né? Passou, você vai doer, né? Que você entende que isso vai acontecer, mas que isso de fato é passageiro, é transitório, e você vai mudar a dor, né? Vai ter outros tipos de dores, outros tipos de incômodo, mas é um processo de crescimento. E várias vezes na minha vida eu adiei esse processo, eu não queria sentir esse desconforto. Eu tô contente aqui, tá bom aqui, vamos fincar, né? Eu tava contente com o 30 há menos de um ano atrás, né? Então, doeu para chegar no C7, doeu, teve uma dor, teve uma mudança ali, algo mudou, chaves viraram ali, entendeu? Mas aí me dá a segurança de eu pegar e olhar para frente e dizer assim, poxa, o próximo passo aqui agora é chegar aí numa faixa preta, e esse é o projeto, essa é a ideia. E a constância vai seguindo junto, né? Planejamento, constância e método. Planejamento, constância e método. Carol, Hilton, muito obrigado pela participação. Obrigado. É legal a gente ter essa conversa ao vivo para que pessoas vejam que o 6 em 7 não é uma coisa que vem por acaso, vem através de um processo. E parabéns e obrigado pelo tempo de estar aqui com a gente, né? Mas que é possível, que não é fácil, mas que é possível, né? Se você segue o processo. Nós que agradecemos. Nós temos aí várias alunas nossas nos assistindo de todas as partes do mundo, graças a Deus, graças à internet. A gente tem alunas da Eslovênia ao Paraguai e elas devem estar aí doidas para comentar e não conseguiram. Então, um beijo para elas. Obrigada por terem acreditado também. E estar com você, Érico, é assim, mais um propósito nosso realizado. Agradecer também, Érico, a oportunidade de estar aqui falando, levando essa mensagem aí de pessoas comuns, né, aqui para outras pessoas que possam aí ter inspirado. Esse é o nosso objetivo de vida, tá? É inspirar outras pessoas, motivar outras pessoas também, né? Agradecer pela oportunidade, agradecer por ser trazido toda essa metodologia também e a preocupação que a gente sente é uma preocupação real, né, em ajudar pessoas a construir novas vidas. A gente acompanha histórias reais de transformação. Eu queria honrar também aí nossas alunas também, né, que estão juntas com a gente nesse processo. Nada disso seria possível sem elas, né? E louvar e agradecer também a Deus também, que tem nos conduzido nesse processo aí, é nosso terceiro sócio, digamos assim, né? nessa jornada. Deus aí nessa jornada que a gente tem confiado muito, acreditado e orado, sempre pedindo direcionamento, né? E eu acredito que tudo isso vem desse direcionamento, dessa forma aí suave dele nos conduzir também nesse processo. Show. Obrigada. Muito obrigado, vocês são inspiração. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Obrigado, tchau. até mais. Tchau, tchau.